Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de urbanização para você, e na nossa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a urbanização brasileira. Nós sabemos que em 1930, 75% da população brasileira habitava o campo. Hoje, no último censo de 2010, o IBGE nos afirma que 84% da população brasileira habitam as cidades. Então, o Brasil fez uma das maiores migrações campo-cidade, também chamada de êxodo rural, já visto em larga escala na história da humanidade. E aí, a gente se pergunta quais são os fatores que foram determinantes para essa urbanização. A primeira, você se recorda, foi a mudança da matriz econômica brasileira. Até 1930, o Brasil era um país eminentemente marcado pela economia primário exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. A gente sabe que a partir da década de 30, Getúlio Vargas inicia um processo de industrialização no Brasil. E a indústria, ela é eminentemente um fenômeno urbano e não um fenômeno rural. Então, o primeiro grande elemento trata-se da mudança da matriz econômica. Por um outro lado, observe você que a partir da década de 30, o Brasil vai ter lá uma industrialização acelerada. Esse modelo de industrialização, calcado na política de substituição de importações, cujo objetivo era substituir por um produto nacional um produto que antes era importado. Esse modelo que dura no Brasil da década de 30 até a década de 80 vai industrializar rapidamente o nosso país. E aí, é claro, se o emprego agora se encontra na cidade e não no campo, obviamente que a maioria da população se deslocará do meio rural para o meio urbano. Mas eu quero lembrar que nós também temos fatores de repulsão do campo. Dentre esses fatores que expelem a mão de obra em direção à cidade, estão lá a falta de infraestrutura básica e produtiva, portanto, saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança, mas também portos, aeroportos, estradas, armazéns, rodovias, silos, para poder abastecer a produção. Quanto, pior for a infraestrutura no campo, obviamente que maior será o movimento da população em direção às cidades. Um outro elemento chave fora a falta de apoio agrotécnico concedido durante décadas ao pequeno produtor agrícola brasileiro. Ele foi, durante décadas, esquecido pelas autoridades públicas. E o resultado é que sem apoio agrotécnico, sem ter níveis elevados de produção e produtividade, obviamente que o valor obtido com a sua produção muitas vezes não era suficiente para mantê-lo no campo. Daí o êxodo rural. Um outro elemento chave para a gente entender é a concentração fundiária. Quanto mais eu tenho terra na mão de poucas pessoas, menor é o acesso da população mais pobre a essa terra para a agricultura ou para a pecuária. Resultado, êxodo rural. E sendo assim, nós temos aí alguns fatores que são determinantes sob o ponto de vista da repulsão. Mas observe que nós falamos lá atrás que nós também temos fatores ligados aí ao processo de atração das cidades. E isso envolve a expectativa, embora em boa parte das vezes não verdadeira, de se conseguir emprego no meio urbano. Por um outro lado, uma perspectiva de acesso a bens de consumo, como, por exemplo, televisão e geladeira. Por um outro lado, a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida. Todos esses fatores reunidos criaram no Brasil uma urbanização acelerada. E essa urbanização acelerada
não só mudou a cara do nosso país, como ela foi considerada uma urbanização caótica, marcada pelaquilo que nós estudamos lá atrás como macrocefalia urbana, ou seja, um superdesenvolvimento caótico do meio urbano, marcado por uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, do setor de comércio e de serviços. Sendo assim, o Brasil passou por duas grandes hierarquias. E aí, nós já vimos parcialmente essa hierarquia lá atrás e vamos revê-la a partir de agora. Então, vamos lá, vamos puxar aqui uma tela em branco para a gente poder entender, né? Então, nós estamos falando sobre urbanização brasileira. Lembrando para você que essa urbanização, né, ela se intensifica para valer a partir da década de 30. Então, da década de 1930 até a década de 1980, nós vamos observar um processo acelerado de urbanização. Esse processo de urbanização marcará o período da migração em massa campo-cidade. Lembrando que essa migração campo-cidade também pode ser chamada de êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Mas a pergunta que nós nos fazíamos antes era: quais são os fatores que serão determinantes para esse processo? O primeiro fator, óbvio, né, é lá a mudança da matriz econômica. Essa mudança da matriz econômica do setor primário exportador, portanto, né, do setor primário exportador para o setor secundário, que inclui aí, né, a indústria e a construção civil. Então, vamos repetir para a gente poder passar aqueles fatores, né? A urbanização brasileira, entendida como o acúmulo de população no meio urbano e também de atividades econômicas, começa a acontecer em larga escala a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas. Até a década de 1980, o Brasil viveu uma urbanização acelerada, tanto que, na década de 30, né, nós tínhamos lá 75% da população habitando o campo. E nos anos 2000, no último censo de 2010, 84% da população habitando as cidades. Então, isso foi considerado um dos maiores, né, processos migratórios campo-cidade, também chamado de êxodo rural, já visto na história de um grande país populoso como o Brasil. Sendo assim, a pergunta é: quais são os fatores que foram determinantes para que isso acontecesse? O primeiro, a mudança da matriz econômica. Entendido matriz econômica como a principal atividade econômica a qual um país se dedica. O Brasil saiu de uma economia primária exportadora para uma economia no setor secundário. Mas a questão é, só isso foi determinante? Não. Vamos lembrar, né? Nós temos um outro elemento chave dessa dinâmica, que se refere, né, ao famoso PSI, que é, né, a política de substituição de importações. Lembrando para você que essa política, ela também vai datar da década de 30 até a década de 1980. E isso vai levar ao Brasil uma industrialização acelerada.
Ora, se eu tenho agora uma industrialização acelerada, o emprego agora está na cidade e não no campo. E esse é um elemento chave para poder tentar entender a urbanização brasileira. Mas nós havíamos dito também que havia lá um outro conjunto de fatores, que nós chamamos de fatores de repulsão do campo. Quais são os fatores de repulsão do campo, né? Primeiro, a concentração fundiária. Do outro lado, a falta de infraestrutura. E, obviamente, né, nós vamos poder perceber que no campo a falta do apoio agrotécnico. Falta do apoio agrotécnico. Ou seja, né, se eu estou adotando uma política de substituição de importações para substituir por um produto nacional algo que antes era importado, se por um outro lado eu tenho fatores ligados à expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade, como, por exemplo, a falta de infraestrutura básica e produtiva, a concentração de terra na mão de poucos, ou ainda a falta de apoio agrotécnico ao pequeno produtor, obviamente que eu tenho elementos que por si só são suficientes para gerar a migração campo-cidade. Mas existe ainda os fatores de atração do campo. Então vamos botar, de atração das cidades. Então vamos botar aqui, né? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material, cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.